Para que possamos iniciar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, meu Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Seu nome. Que seja possível, neste momento, nos lembrarmos da presença amiga de Jesus. E que Ele irradie Sua luz entre nós e também esteja nos lares dos irmãos que estão conectados conosco neste momento. Que os bons espíritos possam nos fornecer inspirações, doarem seus fluidos balsâmicos e salutares. E nós, receptivos, agradecemos, Pai, por tudo que temos recebido. Que seja possível contar com o mentor Erasmo Gurgel no trabalho desta noite. Eu, apenas médium, me coloco à disposição de servir no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola do administrador infiel. Está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos de 1 a 13. E Jesus conta aos seus discípulos que certo homem rico tinha um administrador que foi denunciado por defraudar seus bens. Então, o senhor da propriedade diz: que é isso que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não pode mais continuar nela. O administrador diz: que faço eu agora? O meu senhor me tira da administração. Trabalhar? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Então, ele pensa e decide que irá chamar todos aqueles que são devedores do seu senhor. E ele vai reduzir as dívidas de todos eles. Aqueles que devem 100 medidas de azeite, ele então começa a cobrar apenas 50. Aqueles que devem 100 alqueires de trigo, ele passa a cobrar apenas 80. E ele ainda diz: assim faço para que, quando for despojado da administração, me recebam em suas casas. O Senhor louvou a atitude do administrador, porque os filhos da terra são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Esta parábola nós podemos interpretar utilizando alguns livros importantes para a doutrina. Eu vou começar com o Evangelho Pede Licença, de Paulo Alves Godoy. Ele diz que esta parábola, ela passou por diferentes tipos de interpretação. Muitos confundiram a forma como Jesus se expressou, como se Jesus estivesse incentivando os atos ilícitos, como se Jesus incentivasse a aquisição das riquezas desonestas, ilícitas. Mas Paulo Alves Godoy diz para nós que nós não podemos nos esquecer da imagem e de quem foi Jesus. Jesus jamais incentivaria atos ilícitos, conquistas de riquezas desonestas. Então nós precisamos avaliar os evangelhos, compreender todos os ensinamentos através do Espírito que vivifica. No livro As Parábolas, José de Souza e Almeida nos explica cada personagem, dizendo que o senhor da propriedade é Deus. Já o administrador infiel pode ser qualquer um de nós, homens e mulheres. Os devedores são nossos próximos. A propriedade é o mundo. Já os bens são todas as coisas que Deus coloca à disposição do homem para utilizar nesta reencarnação. Então nós pensemos todos os bens materiais e propriedades, mas também as posições sociais, a família que recebemos e ainda o nosso corpo físico. Então
todas as vezes que nos referirmos aos bens, nós vamos pensar em todas essas coisas que utilizamos enquanto estamos reencarnados. Então nós pensamos no esbanjamento de bens. Ele foi então acusado de não administrar adequadamente a propriedade do seu senhor, de passar então pelo esbanjamento de bens. José de Souza e Almeida fala que o homem apropria-se dos bens, mas que grande parte dos homens faz isso com exclusivismo, com egocentrismo. Ele desrespeita os direitos alheios, ele prejudica os seus semelhantes. Então, ele diz que quando nós recebemos estes bens, aqui reencarnados, precisamos ter discernimento na maneira como vamos administrar estes bens. Porque nós não podemos utilizá-los apenas em favor de nós mesmos. Nós seremos cobrados por cada forma como utilizarmos o corpo físico, da maneira como procedermos com a nossa família e por tudo que estamos gerenciando aqui na Terra. Ele diz que o mau emprego dos bens, em decorrência do nosso livre-arbítrio, porque você pode escolher se você utiliza de uma forma certa, auxiliando os seus semelhantes, ou errada, apenas favorecendo a si mesmo. Então, o mau emprego é quando você utiliza tudo o que recebe apenas para satisfação pessoal. Já o bom emprego dos bens é quando você utiliza estes bens, mas também pensa em favorecer os seus semelhantes. O mérito é proporcional ao sacrifício que você se impõe. Então pensemos, eu tenho uma vizinha que está passando por situações muito difíceis financeiramente. Ela é mãe solo de 3 crianças, trabalha, mas o que ganha mal dá para pagar o aluguel. Então eu passei a dividir a minha cesta básica com ela. A minha vida também não é fácil, minha irmã. Eu passo roupa para fora, eu tenho 5 crianças, mas a cesta eu ganho de uma das mulheres para as quais eu presto serviço. Então, vendo a situação dela e a minha, eu me assemelhei a ela e falei, olha, vamos dividir. Tem vezes que mal dá lá para o pessoal de casa, mas eu fico em paz sabendo que eles também vão ter com que se alimentar. Então vejam, esta situação que Erasmo me envia, cabe bem aqui. Porque esta senhora, ela faz um sacrifício. Ela mal tem para ela e para os filhos, mas ela divide o que tem com a outra família. Então isso terá muito mérito. Nós ainda podemos pensar no despojado da administração que ele fala na parábola. Então, ser despojado, ser tirado da administração, José de Souza e Almeida diz que está relacionado com a nossa desencarnação. Porque todas as vezes que nós desencarnamos, nós temos que prestar contas de tudo o que fizemos com estes bens. Então, se nós estamos sendo retirados da administração, quer dizer que eu não posso mais viver no mundo material. E isso cabe para os espíritos que estão me ouvindo neste momento. Se eu não posso viver no mundo material, eu nada mais tenho a ver com os bens materiais. Com a minha antiga casa, com os meus antigos pertences, com a minha família inclusive, porque aquilo já não é meu e eu não tenho mais que ficar naquele local. Me cabe ser direcionada para algum local na espiritualidade que faz jus com o meu desenvolvimento, para que eu possa prosseguir e permita que eles também prossigam. Então é desta maneira que nós podemos entender este trecho. Ele ainda fala para nós que nós precisamos aproveitar a nossa reencarnação auxiliando os que sofrem.
Favorecendo os necessitados é a melhor maneira de ajudar, e com isso nós reduzimos as dívidas dos nossos irmãos. Lembra, um devia 100, ele passou a anotar 50. O que devia 100, ele passou a anotar 80. Ele reduziu as dívidas daqueles que estavam devendo para o proprietário. E nós também podemos reduzir as dívidas uns dos outros quando nós nos auxiliamos. Quando nós favorecemos os necessitados, nós reduzimos as suas dívidas. Filhos da luz e filhos do mundo. Ele explica que os filhos do mundo são os homens que estão materializados. São todos aqueles que lutam, que se sacrificam para adquirir as riquezas. Eles desejam satisfazer suas ambições. Sabe aquela pessoa que já tem casa própria, já tem carro, tem uma condição financeira tranquila, mas ela trabalha, olha, está com 2 empregos, vai pegar mais um. Sabe por quê? Porque quer uma casa muito maior. Então ele se esforça muito, chega a virar noite trabalhando, porque deseja mais posse, ambição. Mas ele faz um paralelo, dizendo que os filhos da luz são aqueles que já são esclarecidos, encarnados, já são espiritualizados. Estes, se eles procedessem com o mesmo empenho que os filhos da terra, aqueles materiais que desejam suas ambições, se procedessem com o mesmo empenho, eles então já teriam alcançado esferas espirituais mais elevadas, já estariam inclusive em outros mundos, mas muitas vezes para desenvolvermos o bem nós somos acanhados. Os nossos irmãos que desejam bens materiais se esforçam, e nós que desejamos promover o bem, muitas vezes ficamos tímidos. Então nós precisamos proceder da mesma forma. Ele ainda finaliza dizendo que ao homem será dado desfrutar das riquezas terrenas no exato limite das suas necessidades. O que passa daí é propriedade indébita que prejudica o seu semelhante. E isso, então, está relacionado diretamente com a infidelidade do administrador. Explica que nós não podemos servir 2 senhores, a Deus e a Mamon, ou seja, Mamon, riquezas. O cristão só pode servir a Deus. O cristão pode servir outras figuras? Não. Pode prestar culto a guias, entidades, santos? Nós servimos a Deus e, claro, a quem nos encaminha, que é Jesus. Só um pastor, só um Senhor e nada mais. Mas vamos mudar. Nós podemos utilizar o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Falamos então do administrador infiel e ele explica da fidelidade que enriquece o nosso caráter, dizendo que quando o homem se torna fiel, a fidelidade quer dizer constância, firmeza, lealdade para com todos os momentos da nossa vida, na abastança ou na pobreza, na saúde ou na doença. Então, quando o homem, ele já cumpre fielmente os seus deveres, ele desenvolveu algumas qualidades importantes, que são a gratidão, reconhecimento, indulgência, amor e caridade. Informa para nós que o homem que sabe que deve caminhar neste mundo se aperfeiçoando, ele segue em obediência os princípios de Jesus do sede perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. E nós precisamos saber que esta fidelidade iremos adquirir pouco a pouco, de forma gradativa, à medida que nos aperfeiçoamos.
quando nós já desenvolvemos um certo grau de fidelidade, e é a fidelidade que vai então deixar bem claro o nosso grau de caráter. Quando desenvolvemos certo grau de fidelidade, nós conseguimos obter a benevolência divina. Próximo livro, Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, de Rodolfo Caligares. Ele então vai falar para nós sobre o granjear amigos com as riquezas iníquas, injustas, que está contido na parábola. Ele fala que todos os sofredores, eles são endividados perante a lei divina, estão endividados com Deus. Vamos nos lembrar, todas as vezes que nós agredimos a lei de Deus, a lei divina, nesta vida ou em outras, nós acionamos a lei do retorno e precisaremos resgatar. Nós temos esta dívida, em algum momento nós precisaremos quitar com a justiça divina. Então, todos aqueles que sofrem fisicamente, moralmente, espiritualmente, sofrem através de entes queridos que passam por infortúnios, será que somos todos sofredores? Sim, somos todos sofredores. Todos os sofredores estão endividados com Deus. Quando nós, ele fala novamente, auxiliamos os necessitados, os sofredores, reduzindo dores, tristezas, consolando, ofertando alimento, roupas, calçados, ajudando com uma palavra de incentivo, ofertando o ensinamento do Evangelho, nós estamos ajudando a reduzir estas dívidas. Quando nós fazemos isso, nós adquirimos amizade e gratidão daquele que você ajudou, e nós também conseguimos adquirir a complacência divina que se agrada de ver que nós estamos tratando o nosso irmão com misericórdia. No outro livro, são as maravilhosas parábolas de Jesus, novamente Paulo Alves Godoy. Ele explica para nós que o administrador infiel, ele pode roubar ostensivamente, é aquele que rouba na cara larga, na frente de qualquer um, aquele inclusive que chega a lesionar completamente aquele que está sendo roubado, ou seja, todos os crimes que são decorrentes de roubo. Mas ele também pode ser aquele que diminui o salário do seu funcionário. Sabe aquela pessoa que está vendendo, me veio na cabeça, o material escolar, e tem um custo, ele poderia cobrar R$5 por aquele caderno que a mãezinha foi adquirir, mas ele cobra 8. No lápis que ele podia cobrar R$2, ele cobra 4. Tudo que ele cobra de forma abusiva. E com isso, no montante, ele prejudica aquela senhora que está comprando os materiais escolares. Isso também é um administrador infiel. Todas as formas de utilização do patrimônio que vai de alguma forma agredir o seu semelhante, extorquindo, roubando, dificultando, prejudicando, dificultou a vida do próximo, é administrador infiel, porque você podia estar facilitando a vida dele, reduzindo dívidas, e não fez. Mas ainda tem outra maneira de pensar nisso. Dons, inteligência, saber, conhecimentos que você já tem e guarda apenas para si. Diz que a melhor forma, o bem mais apreciável que você pode dedicar a outra pessoa é auxiliar no processo de autoiluminação. Porque quando você permite que um encarnado tenha conhecimento, você ilumina a vida deste encarnado. Você permite que ele tenha maiores condições de discernir entre o bem e o mal. E desta maneira, ele evita novos erros. Ele passa a ter condição de saber por que ele desajustou a lei. E como que ele pode corrigir isso.
não adquirindo novas dívidas. Portanto, a melhor forma de trabalharmos com todos seria esclarecendo. Mas quem? Vocês vão falar, eu também. Porém, dentro das casas, quando nós lemos o Evangelho com os nossos familiares, nós trabalhamos com isso. Quando nós trabalhamos com os nossos filhos na orientação, fazemos isso. Quando no meu ambiente de trabalho eu estou lá lendo um livro da doutrina e um colega está curioso, aí ele chega meio assim, aí você pode escolher. Ou você fica constrangido porque você vai ter que falar que é espírita, fecha o livro, guarda na gaveta e só lê quando você está na sua casa. Ou então você fala, sou espírita, aqui está falando isso, é muito interessante. Olha, inclusive, aquele outro ponto de vista, na minha religião é assim, e nisso você está permitindo que ele se esclareça. Sem contar que a gente acaba se esclarecendo junto, porque ele também te dá uma outra informação que talvez você nem sabia. Então isso é importante para todos. Para finalizar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, missão do homem inteligente na Terra. Os Espíritos dizem que nós não devemos nos envaidecer dos conhecimentos que adquirimos nesta terra, porque tem limites bem estreitos neste mundo onde habitamos. Se Deus te fez nascer num meio onde você possa desenvolver sua inteligência, é para que você possa utilizá-la para o bem de todos. A inteligência tem mérito quando ela pode, então, ser utilizada em favor da coletividade. E é uma missão que Deus nos coloca para desenvolver as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele. Eles ainda dizem que se o homem conseguisse utilizar esta inteligência apenas para desenvolver aquilo que Deus quer para cada um de nós, seria mais fácil para os espíritos promover o progresso e o adiantamento de toda a humanidade. A reflexão de hoje vem de encontro àquele trechinho que o servo, o administrador infiel, ele fala, faço assim para que, quando estiver despojado da administração, eles me recebam em suas casas. Nós falamos de ajudar os sofredores, mas será que alguém aqui pode imaginar quando vai precisar de ajuda? Nós nunca sabemos quando é que nós vamos precisar pedir ajuda para alguém. Então nós deveríamos realmente facilitarmos uns as vidas dos outros, para que as pessoas possam nos receber em suas casas, para que possam nos acolher, para que possam estender a mão, ofertarem aquilo que é das nossas necessidades. Nunca imaginarmos que o que nós estamos vendo nosso irmão passar, nós nunca passaremos, porque o mundo dá voltas. No dia de hoje, eu posso ser aquela que tem condições de ajudar, mas amanhã, eu não sei como é que será a minha condição, amanhã, daqui 1 ano, 10. Então, sempre trabalharmos fraternalmente, com pacificação, com delicadeza, com palavras amigas, para que, se precisarmos, possamos contar com alguém em qualquer momento das nossas vidas. Para que possamos finalizar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Pai, por tudo o que foi esclarecido nesta noite. Que possamos andar unidos neste caminho que o Senhor prepara para cada um de nós, que é individual, mas sabemos precisar uns dos outros, vivermos em sociedade para nos elevarmos a Ti. Eu agradeço a oportunidade que nos foi concedida e pelo trabalho que desempenho com Erasmo Gurgel. Senhor meu Deus, eu agradeço aos meus pais que me permitiram esta oportunidade reencarnatória, que eles sejam abençoados com muitas alegrias. Graças a Deus, graças a Jesus.
Eu peço a todos, por favor, continuem sentados, porque os trabalhadores desta casa irão direcioná-los às salas de tratamento, de passe, e também fiquem para o trabalho mediúnico voltado ao público, com certeza será muito esclarecedor. Gratidão a todos.